Jovens, boa tarde. A gente volta agora com o ensino religioso, tá? Como prometido a vocês, eu havia prometido antes que, não sei se vocês lembram, eu fiz uma aula mais degustante, digamos assim. Eu achei aquela aula sensacional, eu fiquei até assistindo depois, que era falando da literatura da tanatologia, né? Falei o que era tanatologia, né? O estudo da morte. O assunto que nós paramos no semestre passado foi sobre morte, né? Como a gente deve celebrar, ou se a gente deve celebrar ou não os mortos, né? Celebrar não, orar por eles, né? Tem gente que celebra os mortos também, tá, gente? Lá no México. Tem gente que, ao invés de estar chorando, sofrendo porque outro morreu, não, eles estão fazendo festa, estão bebendo, porque eles acreditam que a pessoa vai com um plano superior e melhor. Por isso que eles fazem isso, né? Culturas e culturas, cada cultura tem a sua, né? Então vai muito dela. Você pode celebrar, você pode orar ou simplesmente não fazer nada, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com algumas culturas daqui do Brasil. E a gente vai ver isso hoje. E vocês conhecem muito bem, né? Mas eu fiquei de trabalhar exatamente como cada religião ou cada ideologia trabalha essa questão da morte, né? Se ela celebra, se ela não celebra, se ela ora, se ela não ora, enfim, vamos ver isso hoje, tá? A gente tinha visto sobre as literaturas, aí eu falei de Ilíada, eu falei de Divina Comédia, eu falei do platonismo, do epicurismo, eu falei de Hamlet, eu falei de muita coisa, né? Dê uma olhadinha naqueles vídeos passados, eles são muito interessantes, tá? Sem falsa modéstia, eu estava dando uma olhadinha, ficou muito bacana mesmo. Eu queria trabalhar, nossa, como isso é muito chato, essas propagandas, né? Mas vamos tentar ler aqui, tá, gente? A gente já tinha visto o que era libação, eu expliquei para vocês o que era a libação, né? Você derramar e oferecer ao santo. O que é o santo? É você chamar, né? Você não está oferecendo propriamente a um santo, tá? Isso aí é da cultura grega, tá bom? Isso é a libação. Libação. Inclusive até pedi em avaliação. Vamos ver aqui raízes brasileiras, tá bom? Vamos lá. Como você já sabe, as três principais raízes religiosas no Brasil são a indígena, a cristã, principalmente sua expressão católica, e é aí que eles estão defasados, né? Porque os evangélicos agora é mais do que o tamanho da Argentina, por exemplo. A Argentina não é um país pequeno, tem mais de 40 milhões de habitantes, né? O Brasil tem 200, mais de 200. A Argentina tem mais de 40 milhões. Só que se você imaginar que o evangélico hoje é mais de 1/4 da população brasileira, é muita coisa, né? E crescendo ainda mais. Vamos lá. E a africana. Nas três, cada um a seu modo, eu estou lendo aqui, ó. Nas três, cada um a seu modo, há rituais relacionados aos parentes mortos. Eu vou tentar ler aqui, tá, gente? É porque tem propaganda, tem essa propaganda aqui, tem tanta coisa, mas eu vou tentar ler aqui. Nossas raízes mais antigas estão entre os indígenas, os primeiros habitantes da terra, hoje chamada Brasil. As nossas raízes estão neles, né? Entre todos os grupos indígenas, a morte é cercada de rituais que visam garantir que o morto faça uma boa viagem para o além, tá?
ritual lá da morte. Normalmente eles colocam as armas para que ele não só mostrar que ele era um grande guerreiro, mas se ele chegar no outro plano, ele tenha essas armas também, né? Por exemplo, eu falei para vocês, os egípcios, no caso os faraós, até os servos, eles sacrificavam os servos para que quando ele chegasse no plano, num outro plano, ele tivesse também os servos. Olha que absurdo, né, gente? As roupas, os tesouros, tal. Por isso que é muito fácil, foi muito fácil, digamos assim, aos arqueólogos acharem tumbas com tesouros, sarcófagos com tesouro, com roupas, aquela coisa, porque eles enchiam aquilo ali, imaginando que o faraó, quando chegasse no outro plano, ele estivesse com tudo aquilo ali disposto. Entenderam? Vamos lá. Eu vou ter que vir aqui para baixo. Estou lendo aqui em cima, né? Tomemos como exemplo os Tupinambá. Tomemos como exemplo os Tupinambá. Estou lendo aqui em cima. Segundo sua crença, o ser humano tinha duas partes, o corpo e a alma. Quando a alma se separava do corpo, iniciava sua jornada em busca do Guajupiá. Professor, mas isso é comum, todo mundo sabe que a gente tem corpo e alma. Depende. Depende. Depende da cultura, tá, gente? Muito cuidado com isso. Tem culturas que não admitem essa divisão entre corpo e alma, tá bom? Mas isso não significava que se acabavam as necessidades dessa alma. A alma, quando ela passasse para o Guajupiá, ela continuaria com necessidades, né? Que é o que também os egípcios acreditavam, né? Vamos ver o que eles dizem aqui. Em virtude disso, os sobreviventes construíam uma série de obrigações para com os mortos. Ofertas alimentares acompanhavam o morto. Ou seja, eles ofertavam, né, comida, né, alimentos, assim como seus objetos e armas. Se ele era um guerreiro, né, levava suas armas, seu arco, rede, arco, flecha, plumas, faca, machado, etc. Para que pudesse realizar sua viagem com segurança. Então iniciava-se a etapa mais ambicionada por um Tupinambá. Ambicionada porque é a mais esperada. Tá? Se ele está usando esse termo, é como se a fase mundana, terrestre, não fosse tão importante quanto essa fase aí em busca do Guajupiá. Ambicionada. A fase mais ambicionada, ou seja, era a mais esperada, tá, gente? Olha aqui o termo que ele usa, ó, ambicionada. A viagem para o Guajupiá. O espírito alçava voo para além das montanhas, onde se encontraria com seus antepassados. Era sempre além das montanhas, né? Eles não tinham conhecimento total do mundo, né? Não havia esses mapas, essas coisas todas, enfim. Pousando e Volpato, o culto dos antepassados Tupinambá. Isso era os Tupinambá, tá? Uma das tribos indígenas. Passemos agora para os católicos. Vamos lá. Maior parte dos brasileiros. Os católicos rezam pelas almas e celebram missas por elas. Missa de sétimo dia. Minha mãe sempre faz isso também, pede missa em homenagem um mês, um ano, essas coisas, né? A algum ente querido da família, né? Esperando livrá-las quanto antes do purgatório. Aquilo que eu falei para vocês lá da Divina Comédia também. E o culto
pensamento católico ele acredita nisso, né? Você tem as três partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Se você fosse completamente ruim durante a vida, tivesse coisas malévolas, você iria direto para o inferno. Tanto que existe até esse dizer, a pessoa vai direto para o inferno, sem estágio, né? Qual era o estágio? Purgatório. Purgar, pagar, tá, gente? Purgar é você pagar os seus pecados. E aí sim entra o conceito de pecado, porque no catolicismo aí sim existe o conceito de pecado. É você pecar em relação a, digamos, um código que Deus havia deixado nos 10 mandamentos, aquela coisa toda, tá? Pagando esses erros, aí sim você iria para o paraíso. Dependendo aí do culto e da família, a família faz cada vez mais orações e pedidos, né? Sempre pede aos santos, pede a Nossa Senhora para intervir em função dessa pessoa, para que a pessoa pague o quanto antes, para que possa ir para o paraíso e assim descansar. Entenderam a lógica? Não só descansar, ser feliz, né? Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto.